informações, pelo que eu felicito vivamente os diretores da revista, confiante que estou que ela irá prosseguir com a mesma qualidade, a mesma publicidade, a mesma diversidade, fiel àquilo que é o seu programa inicial, que é servir a comunidade de língua portuguesa e a cultura portuguesa em Portugal. Desculpa eu também falar aqui. Em primeiro lugar, agradeço a vossa presença na medida em que vem partilhar comigo a festa do aparecimento da Dúcia da Nova Águia. E a pretexto disso, acho que estão de parabéns os proprietários e os diretores da Nova Águia, que são também intelectuais de alto gabarito. Não é preciso citar os nomes, porque é evidente. Não digo com o sublinho das circunstâncias, neste nome que eu digo, intelectuais de alto gabarito, quando vi ultimamente um dos intelectuais portugueses declarou no jornal, na televisão, que atualmente já não havia intelectuais em Portugal. A afirmação com a qual eu estou inteiramente de acordo. De facto, também em Portugal, ou de modo especial em Portugal, nos últimos 50 anos assistimos àquilo que em França, no determinada altura, chamou a traição dos intelectuais. Tem havido, de facto, uma traição dos intelectuais. A maior parte deles estão na política ou numa das casas em que se asila a nata da sociedade portuguesa, como sabem, é a casa dos 230, para não falar já na casa dos segredos de Ribeiro. A nata da intelectualidade portuguesa está assim desfeita. E a Nova Águia é, portanto, uma voz isolada neste deserto ideia, em que a própria política deixou de ser uma arte para ser apenas uma arena de insulto. Vence mais quem melhor insulta, com a agravante de que o povo paga para que lhe ensinem, e ao fim e ao cabo acaba apenas por pagar para que alguns possam insultar-se uns aos outros. Uma outra versão, aquilo que a lei mais antiga diz, e que vem, por exemplo, documentado num versículo do profeta Isaías, que é esta frase excelente e magistral: acordai não uns contra os outros, mas decidi uns com os outros. E Portugal transformou-se numa arena em que cada um procura desabilitar-se de seguir e pensando contra os outros. Não foi o caso da filosofia portuguesa, que procurou pensar como se houve algum movimento de ideias em Portugal no século XX, que procurasse ter uma posição de comunhão, de comungar com o povo e com os outros, foi o movimento da filosofia portuguesa. Sentido de humildade, sentido de serviço, sentido de responsabilidade e dádiva. Ninguém na filosofia portuguesa, fez dela pretexto para ser importante. E é curioso que uma das polémicas em que António Quadros sendo envolvido, com o escritor, que aliás eu já nem falo, teve justamente por motivo essa palavra de ser importante. Coisa que ninguém na filosofia disse ser importante. E ainda hoje a filosofia portuguesa não é importante. Há pouco foi declarado, não sabe o que é a filosofia portuguesa. Nem a portuguesa, nem a chinesa, nem outra qualquer. Nem sequer sabem o que é filosofia.
Mas a culpa não é deles, a culpa é nossa, que não ensinamos. Nós não ensinamos a filosofar. Nem a filosofia pode ser uma atitude, como vem às vezes, com base de lutar pela filosofia, ou até de um troco de um professor da Faculdade de Letras, que é fazer filosofia como se faz. Filosofia não se faz. Filosofia não é para fazer. Filosofia é para filosofar. Não é para fazer. A filosofia não faz coisa nenhuma, nem tem que fazer, nem pretende fazer. Ora, quando sai o 12º número da Nova Área, vem a preceito lembrar que uma das personalidades mais importantes, ou mais visível, aliás, do movimento da filosofia portuguesa foi o António Quadros. E a minha frase, que não é bem um juízo, é apenas uma admiração, quando eu escrevi que é o rosto mais visível da filosofia, não estive a escrever um juízo, estive a escrever uma admiração, porque de todos os que andavam na filosofia portuguesa, eu era o mais novo e o mais distante. Portanto, eu na província, quando eu estava na província, o conhecia, a filosofia portuguesa era o 57, e o 57, para todos os efeitos, era o rosto do António Quadros. Era ele que dava a cara. Embora, mais tarde, devia saber, até com o ensinamento que recebi do Dr. Brás Teixeira, que algumas das coisas que vêm no 57 não estão assinadas, mas são, por exemplo, da autoria do Orlando Vitorino. Os textos mais polémicos, por vezes, são do Orlando Vitorino, que não assinados, mas eram assumidos pelo grupo. Mas claro que a filosofia portuguesa, para além de ter uma vertente puramente especulativa e também uma vertente, como é que eu ia dizer, mistagógica, que não aparecia em perangonas dos jornais, mas vivia na criatividade do silêncio, dos métodos, Mestre Álvaro Ribeiro e José Marinho, evidentemente, para além desta mitologia, havia uma necessidade de exprimir o pensamento e as ideias, porque não bastava até defender a língua portuguesa e a cultura portuguesa sem um conteúdo. De facto, de pouco importa ter uma língua se não tivermos conteúdo para ela. A língua é um veículo de pensamento. E quem fala bem, pensa bem. E quem pensa bem, escreve bem. Se não pensa bem, escreve mal. Vida, o diário das sessões e o diário do governo. São exemplos característicos desta atonia. António Quadros era, portanto, para a minha geração de principiante do ensino secundário, longínquamente afastado do ensino secundário, era o rosto mais visível da filosofia portuguesa. Era aquele que a gente entendia com mais facilidade. O Álvaro Barrinho quase não publicava, me refiro aos anos 50. O Dr. Álvaro Ribeiro escrevia, publicava A Razão Animada. Mas eram livros muito difíceis para a minha geração. Enquanto nos ensaios do António Quadros, que fundamentava a sua especulação a partir de uma visão existencial baseada na análise da literatura, é talvez a vertente mais peculiar do pensamento filosófico do António Quadros, é ele ter filosofado dentro da literatura portuguesa e de ter descoberto nela os filosofemas dessa filosofia. Era por isso que eu digo que o António Quadros era, de facto, digamos, o rosto mais visível da filosofia. Tive depois a graça, eu digo privilégio, a graça, que é uma palavra mais sagrada do que o privilégio. O privilégio é uma coisa um bocado de calão político. Tive a graça, depois de ter sido recebido pelas pessoas que faziam parte, que eram, digamos, os nomes mais ou menos invisíveis, mais ou menos especulativos, mais ou menos característicos, ou mais ou menos teológicos, mais ou menos dramáticos, mais ou menos jurídicos, porque na filosofia portuguesa não havia dogmas.
era a liberdade de pensamento. A liberdade de pensamento. E a liberdade de uma opção pelas formas. Ninguém era obrigado a pensar numa só linha, nem a fazer só uma coisa. Houve quem fizesse especulação filosófica e teatro, especulação jurídica e ensaística, e até direito aplicado. Havia quem fizesse literatura, filosofia e romance, filosofia e poesia, dentro da filosofia havia isto tudo. E claro, sobretudo a partir do bloco da filosofia portuguesa em 1962, em que o Basta Cheiro foram os oradores, com o ideal português do direito, a partir daí houve com o sentimento de que da parte da filosofia havia uma certa agressividade contra a cultura estabelecida. E havia, mas não era uma agressividade tenática, não era para matar ninguém, era uma agressividade para corrigir. O que traz à baila agora aqui, e eu não posso morrer sem dizer isto, o juízo injusto do lugar do Lourenço, quando num livro chamado O Labirinto da Saudade, que não é sobre a saudade, mas é sobre a política portuguesa, declara, ipsis verbis, que a filosofia portuguesa quis ser o rosto da anticultura portuguesa. Quer dizer, para ele, a religião de Lourenço, a cultura oficial verdadeira era a cultura que saiu da universidade. A filosofia portuguesa acabava por ser uma filosofia encomendada pelo regime para destruir a filosofia oficial erudita e instalada desde o tempo do Futuro das Letras. A filosofia portuguesa não deve, nem deveu, nada, absolutamente, ao Estado Novo, tal como não deve, absolutamente, nada ao atual regime, com o qual, creio, eu pessoalmente não tenho nada a ver. António Quadros está vivo. Eu diria, tomava a liberdade de escrever aqui uma frase que também tive a ocasião de dizer no congresso do Regência na Universidade Católica, cujas datas espero que ser publicadas. O António Quadros foi um anjo branco que passou pela nossa cultura. Um anjo branco. Todo ele foi análise introspectiva, contemplativa e compreensiva. Li alguns, há muitos anos, creio que até foi no escrito do Luís Feijó Trigueiros, que a crítica também podia ser crítica criticista, como crítica simpática. E, de facto, o António Quadros, na abordagem, no mergulho que ele fez à literatura portuguesa, foi sempre a abordagem de simpatia. Eu disse a abordagem, mas não devia dizê-lo, porque na abordagem as pessoas que à borda podem entrar no barco. Não, na conquista do barco, que é a literatura portuguesa, ele, António Quadros, foi sempre um autor de simpatia. Portanto, ele está aqui, está aqui. Aproveito agora, para dizer, vou já acabar, para não começar mais, que a filosofia portuguesa não pode, atualmente não pode limitar-se à comemoração das efemérides decenais ou centenárias. É a altura de a nova geração partir pelo deserto, pensar como se não tivesse havido pensamento anterior, não ter medo. Nem nós, a nossa geração, já não estamos em tempo de avançar com novos desafios. A nossa própria mente está corroída pela idade e pelos vícios que contraímos. Mas a nova geração tem a obrigação de partir para a recriação de um pensamento filosófico português descalço, sem medo. Isto não evitará, em todo o caso, lembremos aqueles que ficaram atrás, que vieram antes de nós e que serviram de nosso exemplo, e também no próximo ano teremos também os 50 anos da morte de um autor que foi profundamente marginalizado na sociedade portuguesa e que foi o Raul Leal. Era aqui o nosso vizinho, morava ali na rua de Monsanto.
faz também 50 anos da morte dele. Também é para dizer que eu de facto já sou bastante velho, apesar de algumas pessoas acharem que são mais velhas que eu. O melhor intérprete do pensamento dos José Enes, historiano, teólogo historiano, é um senhor chamado Miguel Real. É ele o mais perceptível exegeta do pensamento dos José Enes. Ele só tem um defeito relativamente a mim, é que é mais novo, porque eu fui a primeira pessoa em Portugal a escrever um artigo sobre a porta do ser de José Enes, num jornal que eu havia de publicar naquela altura, que era o Debate. O jornal que o artigo devia ser compilado no primeiro volume de uma coleção que eu tive, que era o Pensamento Português. Pronto, e acabo com isto dizendo que espero da Nova Águia um futuro gratificante, um futuro criativo, a favor não só da língua, mas também a favor do pensamento filosófico português, independentemente de haver ou não haver uma cultura oficial. E já que se falou hoje aqui da língua portuguesa, no mundo, também sobre o respeito que Portugal merece no mundo, de facto, Portugal é o decano dos Estados europeus e foi o primeiro país da Europa a ter representações no mundo. Portanto, é justo que seja considerado como o decano de todos os embaixadores. E também era na altura para um desafio a um movimento que há aqui, que apareceu aqui, que eu hoje tive conhecimento, que é o Esfera Mundi. Eu pedi à Esfera Mundi que escrevesse à Câmara de Lisboa no sentido de repor a nomenclatura correta da travessa da Esfera no Bairro Alto, que é uma travessa que ligou do Jardim de São Pedro de Alcântara à Rua da Rosa. É que, de facto, com a reforma ortográfica de 1911, cometeram-se alguns disparates, menos em todo caso do que atualmente estão a ser cometidos. O teatro não é ato de teatro. Os atos, o verbatário, o ato de facto, esta trabalhadora que bem aparece, é que com a reforma de 1911 aconteceu esta coisa engraçada. É que a Câmara, e a Comissão Toponímica da Câmara, não percebia porque é que a travessa da Espera se escrevia com PH. E então tentaram tirar o H. E ficou a travessa da Espera. Assim como se fosse uma espera dos coisas. Só que não era a travessa da Espera. Era a travessa da Espera. Porque de São Roque, onde estavam os jesuítas, se dirigiam por ali a dar a aula de geografia, que ficava já mais ou menos na Rua dos Caetanos. Que temos que repor as coisas segundo a verdade. E a Nova Águia, creio que está à frente da vanguarda, para que se ensine a esta gente não só a falar, mas também a pensar. Eu tenho que levar o telemóvel, comprei há 2 ou 3 dias e ainda não sei funcionar com ele. Não sei calá-lo, senão quando ele começa a mexer. Grandíssimo Dr. António que esteve ali há muitos anos, foram na Tibifânia, diretor de uma águia e do Minho, toda a direção da águia e do Minho, que eram os meus cumprimentos, os meus cumprimentos a todos vós, não vou nomear ninguém, porque no meio de facto não de coração e de presença a todos vós. Eu só ontem à noite é que dei conta de que afinal de contas o pessoal não me tinha dito que eu viria e eu estava disposto para vir, como estou, não é? Como estou aqui. Mas na altura, veio o meu iPadzinho lá para Campo Maior, onde tinha uma reunião esta manhã no sentido educativo, de que eu sou diretor pedagógico,
e dei conta que, afinal de contas, eu fazia parte da, não gosto da palavra troika, não é? Da rede, digamos assim, o compasso ternário dos apresentadores. Então não tinha a Nova Águia no poder, não tinha nada, não é? Tinha apenas este caderno onde escrevo algumas coisas aqui a minha esferográfica que nunca fiz aqui, que é um sítio um pouco estético, digamos assim, para quem olha para mim, mas era o que eu tinha à minha disposição, era já de noite, eu estava até, digamos, deitado, não é? Mas fui escrevendo umas notazinhas, tinha que escrever alguma coisa, porque de facto estava desmunido de qualquer apoio que me permitisse honrar o convite que me tinha sido dirigido. E eu, é isso que vos vou ler. Em primeiro lugar, como tópicos que eu de facto escrevi estas notas, eu queria salientar o nome da revista, Nova Águia. Não é Águia Nova. Estabelece uma filiação, não estabelece uma identidade. Estabelece a identidade da filiação. A Águia nunca foi passadista, como sabem, que realmente se procurou fazer crer a todo o povo português. Foi sempre portadora da saudade do futuro. A Nova Águia afirma-se e assume-se como a revista de cultura para o século XXI. Também ela é portadora da saudade do futuro. A revista de cultura, não revista política, ou de sociologia política, ou de algo que género. A revista de pensamento vivo, direi de pensamento nosso. A revista descontraída, mas não descomprometida. Não tem medo de ser o que é. É livre. Comprometida com Portugal, comprometida com a pátria portuguesa, sem o localismo doentio, com o sentido universal que impregna o cerne da história de Portugal. A revista descomplexada, o professor Renato gosta dessas palavras e eu de facto estava a pensar em si, quando estava a escolher elas, que elas tenha já escrito, que não tenha, mas a gente ouve mesmo, por vezes não é dito. A revista descomplexada, de quem não duvida da integridade de si próprio. A residência comum de figuras, de obras e alinhamentos diferentes, como já foi posto em evidência, portanto, pelos colegas e amigos que me antecederam, o professor António Vaz Teixeira e o professor Inalana Gomes. Fiel ao imperativo básico da cultura, que se define neokantianamente, que eu defino neokantianamente, que tenho escrito variamente, como o reino fundado e governado pelo espírito criador do homem. Fiel, portanto, à liberdade de criar, como também foi posto em evidência. O presente número de Nova Águia, que eu só conhecia há bocado aqui, não é? Portanto, não podia realmente referir-me a ele. O presente número da Nova Águia é disso prova. Nele coabitam António Quadros e António José Saraiva, José Enes e Vítor Franco, António José Brito e Delfim Santos e outros. A mais lídima defensora ativa da lusofonia é, de facto, a Nova Águia, baluarte da resistência ao imperialismo linguístico e cultural ancorado na globalização, instrumento de instauração do silêncio do Logos e do Timos, eu utilizo os dois termos gregos, como estão a ver, da morte do homem e da morte de Deus. Há a racionalidade fria, que é a do Logos, e a racionalidade quente, que é a do Timos, a da razão e a da emoção ou sentimento, que é o que significa a palavra grega Timos, como sabem. A Nova Águia acolhe e cultiva as duas. É o nosso rosto, o nosso olhar, a nossa voz. Que assim seja, como sabem o que significa a palavra Amém. Continuemos a querer que assim seja. Eu fui escrever ontem para vos dizer. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Alfredo Patrício, e aos mais oradores, professor Fernando Gomes, professor António Vaz Teixeira.
Reitero os meus agradecimentos em nome da direção da Nova Águia, da direção do Guilherme, pela vossa presença. Gostaria de destacar a presença de alguns sócios honorários do Guilherme, para além daqueles que estão na mesa, o Jornal Siciliano, o professor António Gintino Martins, pessoas do Dr. João Miguel de Chorão, que também colabora na Nova Águia, o Carlos Vargas, uma pessoa que está connosco desde o início. Enfim, pessoas que também têm colaborado connosco, o Francisco Mendes, fundador da Direção Nacional de Democracia, o Joaquim Afonso, o Filipe Nobre Gomes, a Direção do GIL, o Pedro Martins também, o secretário Miguel, a Maria Dalvino, coordenadora do GIL Baliza, aqui presente, o Samuel Livres, o professor Duarte Tico Cruz, enfim, o Ana José Borges, o Joaquim Carvalho, também colabora muito regularmente na Nova Águia. A todos vós, pela minha parte, muito obrigado. Se me permitem, caso estejam interessados em adquirir a revista, ela está na sala contígua. Chegámos ao número 12, como se costuma dizer, a 12 é mais barato, portanto, Pode